Se você já conhece o uso básico da ferramenta de formatação condicional no Excel, então você já deve ter notado que essa ferramenta possui diversos recursos. Nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco mais sobre o uso das regras de primeiros e últimos, onde é possível destacar os 10 primeiros itens de uma lista, os primeiros 10%, os 10 últimos itens, entre outros. Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br. Lembrando que se você ainda não conferiu o primeiro vídeo da série sobre formatação condicional no Excel, então eu recomendo que você assista primeiro esse vídeo, onde eu mostro como formatar uma célula conforme o valor contido nela, usando aqui o recurso de regras de realce das células. Nesse segundo vídeo eu vou te mostrar alguns exemplos práticos sobre esta segunda funcionalidade aqui, que são as regras de primeiros e últimos. Ou seja, é possível criar regras de formatação condicional para os 10 primeiros itens, para os primeiros 10%, para os 10 últimos itens, para os últimos 10%, para itens acima da média e para itens abaixo da média. Então vamos conferir em detalhes cada uma dessas opções. Regras de primeiros e últimos, formatando os 10 primeiros itens. Essa regra, como o próprio nome diz, ela aplica formatações nas 10 primeiras células de uma sequência de células, do maior para o menor. Esse critério ele pode ser modificado de modo que você possa aumentar ou diminuir o número de células a serem formatadas, ou seja, você pode aplicar a formatação nos 20, 30, 40 ou maiores itens da sua lista. Então, para entendermos como isso funciona, observe neste exemplo aqui, onde eu tenho as notas dos alunos de uma sala. E aí, com base nessas informações, eu desejo destacar quem foram os 10 primeiros alunos que obtiveram as maiores notas da classe. Para isso, basta seguir as etapas. Primeiro, selecione o intervalo de células que receberão a formatação condicional. Depois, acesse a guia Página Inicial, Formatação Condicional, Regras Primeiros Últimos e escolha aqui a opção 10 primeiros itens. Na caixa de diálogo 10 primeiros itens, insira um valor e selecione um tipo de formatação para as células que atenderem ao critério. Para esse exemplo, eu vou inserir aqui o valor 10 para eu destacar apenas as 10 primeiras notas mais altas, mas você pode alterar esse número aqui para mais ou para menos conforme você desejar. E aí em seguida, eu vou escolher aqui uma formatação já pronta, porém é possível criar formatações personalizadas, escolhendo aqui a opção Formato Personalizado. Para finalizar, basta clicar em OK. E aí, como resultado, observe que o Excel destacou apenas as células que contêm as 10 primeiras notas mais altas. Regras de primeiros e últimos, formatando os primeiros 10%. A regra dos primeiros 10%, ela aplica a formatação nas células que possuem valores maiores de acordo com a porcentagem estipulada. Então, usando o mesmo exemplo com as notas de alunos, agora eu quero saber quais foram os primeiros 20% que tiveram as maiores notas na sala. Desse modo, basta seguir os passos. Primeiro, selecione aqui o intervalo de células que vão receber a sua formatação condicional. Depois, acesse aqui a guia Página Inicial, Formatação Condicional, Regras Primeiros Últimos e escolha aqui a opção Primeiros 10%. Aqui na caixa de primeiros 10%, insira um valor e selecione um tipo de formatação para as células que atenderem ao critério. Então, para esse exemplo, eu vou inserir aqui um valor 20 e eu vou escolher uma formatação já pronta. Mas, novamente, se você preferir, você também pode criar novas formatações acessando aqui a guia Formato Personalizado. Para finalizar, basta clicar em OK. E aí observe que o Excel ele vai destacar apenas as células que contêm as primeiras 20% notas mais altas. Regras de primeiros últimos, formatando os 10 últimos itens. Essa regra aqui ela é bem semelhante à regra dos 10 primeiros itens. No entanto, ela vai atuar de maneira inversa, ou seja, ela vai aplicar as formatações nas 10 primeiras células de uma sequência de células, do menor para o maior. Esse critério ele também pode ser modificado de modo que você consiga diminuir o número de células a serem formatadas. Ou seja, você pode aplicar a formatação nos 20, 30, 40 e assim por diante, números menores na sua lista. Então, tomando o mesmo exemplo na lista de alunos e notas, nós podemos aplicar essa regra da seguinte maneira. Selecione o intervalo de células que vão receber a formatação condicional, acesse a guia Página Inicial, Formatação Condicional, Regras Primeiros Últimos,
e escolha aqui a opção 10 últimos itens. Aqui na caixa de diálogo 10 últimos itens, insira um valor e selecione um tipo de formatação para as células que atenderem ao critério. Para esse exemplo aqui, eu vou inserir o valor 10 e aí eu vou escolher uma formatação já pronta. Para finalizar, basta clicar em OK. E aí note que o Excel ele vai destacar apenas as células que contêm as 10 primeiras notas mais baixas de toda a turma. Regras de primeiros e últimos, formatando últimos 10%. Se você pretende obter 10% das notas mais baixas, então utilize a regra dos últimos 10%. Por exemplo, nesse caso aqui, eu desejo saber quem foram os primeiros 20% que tiveram as notas mais baixas. Deste modo, basta seguir as etapas. Primeiro, selecione o intervalo de células que vão receber a formatação condicional. Depois, acesse a guia Página Inicial, Formatação Condicional, Regras Primeiros Últimos e escolha a opção Últimos 10%. Aqui na caixa de diálogo Últimos 10%, insira um valor e selecione um tipo de formatação para as células que atenderem ao critério. Para esse exemplo aqui, eu inseri um valor de 20 e eu vou inserir aqui uma formatação já pronta. Para finalizar, basta clicar em OK. E aí, como resultado, o Excel ele vai destacar as células que contêm apenas as primeiras 20% das notas mais baixas. Regras de primeiros e últimos, formatando valores abaixo da média. Se por outro lado você precisa destacar valores abaixo da média de uma determinada lista, então use essa opção. Nesse caso aqui, eu quero destacar apenas as notas que ficaram abaixo da média. Então, para isso, eu vou selecionar as células que vão receber a formatação, vou acessar aqui a guia Página Inicial, Formatação Condicional, Regras de primeiros e últimos e escolher a opção abaixo da média. Aqui na caixa de diálogo abaixo da média, eu vou selecionar a formatação para as células que vão atender ao critério. E aí, novamente, nesse exemplo, eu vou selecionar aqui uma formatação pronta. E aí, para finalizar, basta clicar em OK. E aí, note que o Excel já destacou as notas que estão abaixo da média de toda a turma. Isso sem necessariamente ter calculado a média aqui em alguma outra célula. Ou seja, todo o cálculo já é feito automaticamente. O mesmo pode ser feito para você aplicar uma formatação para você destacar os valores que ficaram acima da média. Nesse caso, basta acessar aqui a opção acima da média. Então, o que você achou desse segundo vídeo sobre as regras de formatação condicional no Excel? Você já conhecia esses recursos? Deixe seu comentário abaixo e fique ligado que em breve nós lançaremos aqui no canal os demais vídeos da série sobre formatação condicional no Excel. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.